filhote, ele apresentou ali na barriguinha uma espécie de espinha que a gente chama de pústula. Ele ficou preocupado, levou no veterinário. Ele passou 7 dias de antibiótico. O animal tomou, daqui a pouco, depois de uns 2 meses, ele apresentou uma diarreia com sangue bem intenso. Você vai no veterinário de novo, outro antibiótico. Daqui uns 3 meses, esse animal apresenta esse sintoma de novo, mais antibiótico. Depois de uns 6 meses, você vai começar a notar uma coceira forte nesse animal. Vai para o clínico, para o dermato, para o nutricionista, vai para tudo que é médico da vida e esse animal continua coçando. É um cenário que você já viu? Vem comigo. Ciclo medicamentoso sem nenhum tipo de lógica por trás é o que a gente vem fazendo na medicina. E eu falo isso sem medo de ser arrogante ou nada do tipo, porque eu acho que é um movimento que a gente precisa fazer para mudar mesmo, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Eu sei que muitos colegas olham para isso como uma afronta e odeiam quando eu falo esse tipo de coisa. Já recebi muito textão desaforado no meu Instagram e eu tô acostumada com isso. A gente acaba calejando, né, com essas coisas. Mas como eu disse, é muito importante que a gente fale e é muito importante que outros colegas também falem sobre isso, para que a gente vá mudando a visão e a medicina veterinária como um todo com o tempo. Essa construção desse pensamento muito alopático, ele vem da faculdade, né? A gente entra na universidade, a gente vai estudar medicina veterinária e desde que a gente entra, a gente começa a fazer estágio, a gente vê a alopatia muito presente em tudo. Ah, mas para prevenir isso, remédio. Ah, mas para tratar isso, um remédio. Ah, mas não tem outra opção, não, é remédio. O tempo inteiro a gente vê, né, a medicina veterinária cercada pela alopatia sem muitas opções do que fazer. A gente entra ali para estagiar, por exemplo, e a gente vê animal saindo e entrando e nenhuma abordagem sobre alimentação, nenhuma abordagem sobre saúde mental, nenhuma abordagem sobre nada a não ser um receituário com medicação. Isso não é culpa de ninguém, gente. Isso é o tipo de ensinamento que a gente tem, né, ali na universidade. É o tipo de treinamento que a gente recebe. Algumas pessoas se interessam para buscar mais, né? Olham para isso e falam assim, tá, mas não faz sentido. A gente só tá tratando o sintoma, né, do animal. Não faz sentido, precisa ter outra coisa. E aí vai buscar e somos nós, os loucos, né, os peixinhos fora d'água, que hoje está crescendo muito, a gente tá fazendo um outro universo, mas que acaba sofrendo bastante com isso, porque são solitários, são poucas pessoas que acabam procurando esse universo. Bom, para que vocês entendam esse ciclo medicamentoso e por que ele não faz sentido, é só a gente pegar esse animalzinho que eu falei aí no começo da introdução e colocar ele para que vocês entendam cada ponto, como é que a gente começa a errar, como é que a gente começa a construir uma corrente frágil para que esse animal apresente uma doença crônica lá na frente. Então vamos pegar um filhotinho, um bebê, chegou para você e ele começou a apresentar algumas pústulas. As pústulas, gente, são espécies de espinhas, tá, que a gente tem no animal. Parece uma espinhazinha mesmo. E aí você se preocupa porque aquele animal acaba lambendo bastante essas pústulas e você leva no veterinário. Ao levar lá, é claro que alguns colegas vão fazer só um tratamento tópico, um shampoozinho ali, e alguns vão usar antibiótico oral para esse animal de cara, vamos dizer assim. E aí esse animal toma esse antibiótico. Importante vocês entenderem que a gente tem lá no intestino várias bactérias, vírus, protozoários que vivem na amizade com o animal, tá? O animal é um hospedeiro desses agentes e esses agentes trabalham em prol da saúde do animal. Então eles vivem ali no que a gente chama de comensalismo, tá? Tá tudo bem, tudo em paz, todo mundo é amigo. Quando a gente usa uma medicação como essa, a gente começa a desconstruir esse ambiente. A gente começa a eliminar algumas bactérias, alguns vírus, alguns protozoários. Isso acaba culminando no intestino mais enfraquecido. Importante lembrar que nesse cenário que a gente está falando, esse paciente é filhote. Então esse paciente ainda está construindo esse ambiente intestinal, a gente vai lá e elimina. Tá? Quando a gente fez isso, gente, esse intestino ele ficou mais desequilibrado, ele forma uma imunidade mais fraca e um tipo de resposta mais inflamatória. E aí esse paciente, né, você faz o antibiótico com todo o amor do mundo, com o pensamento de que está cuidando e curando esse animal. E depois de 2 meses, esse animal que está enfraquecido, o intestino completamente enfraquecido, a imunidade lá embaixo, ele apresenta um outro protozoário, a giardia. Importante aqui a gente fazer um parêntese, gente, que a gente tem
tem trabalhos recentes mostrando a doença que a giardia traz só é um problema em animais que já têm uma enterite, uma inflamação de intestino. Então, para pacientes que não têm enterite prévia, ela não é um problema, ela vive ali também na amizade, tranquila, ela não é intrusa. Mas quando o animal já tem uma inflamação local no intestino, ela vira um problema. E aí esse animal começa a fazer essas fezes diarreicas, com bastante sangue, muco, você leva lá de novo pro veterinário, o veterinário dá mais 7 dias de antibiótico específico para giardia. Você toma, a gente destruiu ainda mais. Você toma não, você dá pro animal. Você dá pro animal e aí as bactérias, os protozoários, os vírus que vivem ali na amizade com o animal diminuem quando você oferece esse remédio pro animal, assim como a concentração da giardia também, tá? Então a gente diminui o agente que tá causando mal, mas a gente diminui também os agentes que são comensais pro animal. E aí a gente começa a piorar ainda mais o ambiente intestinal. E aí eu falei pra vocês que esse animal, depois de 2 meses, apresenta de novo uma diarreia com sangue e ele toma mais um ciclo de antibiótico, enfraquecendo ainda mais esse intestino. E aí esse intestino ele fica inflamado, faz um tipo de resposta completamente inflamatória, porque é lá que é feita a resposta imunológica. A gente também tem uma situação chamada aumento de permeabilidade intestinal, que as paredes, a mucosa, ela fica mais espaçada. E aí a gente começa a ter a apresentação errada do alimento, das bactérias mesmo que vivem ali. A gente tem mais inflamação, gera hipersensibilidade alimentar. É aquele pacientinho que quando come o frango, ele coça, coça, coça. Ah, doutor, eu já sei que ele tem alergia a frango. Toda vez que ele come, ele coça. Ah, toda vez que ele come, ele tem uma diarreia. Então esse paciente ficou sensível a um alimento por conta desse aumento da permeabilidade intestinal. Ele não é alérgico. E o cenário desse paciente é depois ir para um dermato, ser enquadrado como alérgico atópico, porque as dietas de eliminação normalmente são feitas à base de ração, que tem muita composição inflamatória ali dentro, nenhuma atenção é dada para o intestino, e esse paciente acaba passando o resto da vida usando medicação para tirar a coceira. E ninguém olhou para a causa, mesmo lá atrás. Então, olha, quando o paciente demonstrou uma pústula ali dentro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: da onde veio isso? Por que esse animal está apresentando uma pústula na barriguinha, está apresentando e está coçando esse lugar? Será que é algum produto químico que a gente está limpando o ambiente? Será que é até algum alimento que esse animal realmente tem uma intolerância? O que está causando essa pústula? É a primeira coisa que a gente precisa pensar. E daí começar a trabalhar coisas que façam com que esse animal melhore, reequilibre esse organismo, para que ele não reaja assim muito mal. E claro, retirar aquilo que ele está tendo uma certa intolerância, seja excesso de poeira, seja algum produto, seja algum alimento. A gente precisa buscar a causa, porque se a gente vai logo em uma medicação, aí vai acontecer esse caminho de a gente só enfraquecer esse organismo do animal. É importante a gente entender que quando a gente usa uma medicação como essa, a gente vai afetar esse intestino, essa microbiota, e depois que a gente afeta tudo isso, a gente precisa repor, reequilibrar. Só que normalmente não se faz isso, o tratamento acaba depois da medicação, porque foi assim que a gente aprendeu. Então, quando o tratamento acaba depois da medicação, a gente tá colocando, empurrando o problema lá pra frente. E aí a gente vai empurrando, empurrando, e o animal vai tendo outras doenças a longo prazo, doenças crônicas, degenerativas, progressivas, que a gente não tem muito o que fazer. Ele fica muito mais predisposto a doenças infecciosas e etc, etc. Então, olhar pra causa é o que previne, né, esse ciclo de medicação vicioso e esse pensamento de que a medicação é que cura, que a medicação é a única ferramenta que faz com que a gente atinja uma melhora do animal. E na verdade, como eu sempre falo para vocês, quanto mais a gente aproxima do natural, melhor esse animal fica. Mas Hannah, ele precisa usar medicação. Não é possível que você vai estar falando isso aqui na internet. Meu Deus, os tutores vão achar que não é para usar medicação. Gente, a medicação é necessária, ela é importante. Que bom que a gente pode trabalhar com elas. É uma ferramenta incrível, mas a gente precisa saber usar essas ferramentas. A gente não tem usado com sabedoria. A gente simplesmente usa uma atrás da outra por protocolos que a gente aprendeu, que ouviu outra pessoa falar, e aí a gente vai seguindo, sem pensar que aquele animal é um indivíduo. E de novo, que o tratamento não termina depois da medicação. Muito pelo contrário, ele começa depois da medicação. Ok, tive que usar a medicação para retirar um agente que está fazendo mal,
Maravilha, que bom que a gente tem a medicação. Mas depois eu preciso reequilibrar esse organismo, porque essa medicação, mesmo retirando o agente que estava fazendo mal, ela também retirou um monte de coisa que para esse animal era importante. Então eu preciso repor, eu preciso melhorar de novo esse organismo, que eu acabei tendo que eliminar alguns micro-organismos que eram importantes para o animal, para poder ter realmente a diminuição dos sinais clínicos. Então, gente, o tratamento ele começa depois da medicação. Entender que a medicação é uma ferramenta, mas ela não é a única que a medicina nos dá. A gente precisa trabalhar com tudo, a gente precisa entender que é uma complexidade de fatores para levar uma vida com mais qualidade para os nossos pacientes. Bom, então é isso. Eu preciso finalizar esse vídeo pelo tanto de críticas que eu já recebi, um monte de olhar negativo com esse tipo de coisa que eu falo para vocês, em falar que isso não é um ataque a quem faz uma medicina muito alopática ou nada do tipo. O que eu tô tentando fazer com esses vídeos e essa informação é o lógico, é entender essas informações, é ligar essas informações, primeiro, para que o tutor que se identifica com isso, existe um veterinário que entenda desse lado, que entenda dessa medicina integrativa, que procure esse veterinário. E para alguns veterinários, que graças a Deus hoje eu tenho a oportunidade de dar várias aulas para essas pessoas, enfim, que esses veterinários, eles façam uma medicina mais consciente, né, mais humanizada mesmo, com mais sensibilidade, que tenha informações novas que estão aí, porque como eu disse para vocês, né, o que a gente aprende na faculdade, mas a gente tem que seguir, né, a medicina evolui, muitas coisas retornam no meio, muitos ensinamentos voltam, como os ensinamentos naturais, e que a gente abra a cabeça, o coração para eles, pra gente cuidar cada vez melhor dos nossos pacientes, tá? Então não recebam isso como crítica, como ofensa, nada do tipo. Isso aqui é informação, e quem quiser pode pegar ela e transformar numa coisa muito boa na vida de cada um, tá bom? Então é isso. Se você não sabia de alguma coisa que tem nesse vídeo, se você acha alguma informação valiosa que passa para outra pessoa, vamos semear esse tipo de medicina consciente, tá bom? Um cheiro e até a próxima.